A Segunda Guerra Mundial foi provavelmente o conflito mais devastador que nosso mundo já testemunhou. Uma batalha global brutal com canhões, aeronaves, metralhadoras e arcos e flechas. Conheça Jack Churchill, um oficial do exército britânico, que lutou contra as forças alemãs de um jeito realmente único, percorrendo a Europa com seu arco e flechas, uma espada e uma gaita de fole. De todos os heróis que lutaram na Segunda Guerra, poucos são tão estranhos e fascinantes quanto Jack. Então, hoje iremos botar nossos capacetes, juntar os equipamentos e embarcar nessa viagem pela história fantástica desse soldado, espadachim, escapologista e surfista. Vamos conhecer a vida lendária de Mad Jack Churchill. Acredite ou não, Mad Jack não nasceu em meio a um campo de guerra, com sirenes alertando ataques aéreos. Ele nasceu em 1906 e cresceu numa vila tranquila chamada Dormansland, no condado de Surrey, na Inglaterra, um lugar mais conhecido por seus campos pacíficos do que por campos de guerra. Apesar disso, Jack sempre quis ser soldado. Depois de estudar na King William's College, na Isle of Man, o jovem Jack Churchill, que por sinal não tinha qualquer parentesco com Winston Churchill, foi aceito na prestigiosa Sandhurst Military Academy, onde o futuro herói de guerra começou a treinar para se tornar um oficial. Jack era um aprendiz brilhante, e apesar de alguns desentendimentos com seus superiores por ser um pouco rebelde, Jack se graduou na Sandhurst em 1926. Em pouco tempo, ele foi designado para o 2º Batalhão do Regimento Manchester, e então o jovem oficial pegou o seu arco, prendeu bem a bainha de sua espada e embarcou para se juntar ao esquadrão, na colônia britânica da Birmânia, atual Myanmar. As armas que Jack escolheu, na hora começaram a chamar a atenção, e sempre que perguntavam sobre sua espada, Churchill simplesmente respondia: um homem que vai para uma batalha sem sua espada não está vestido de forma adequada. Da mesma forma, ele também sabia o quão efetivo, silencioso e preciso um arco poderia ser, se estivesse nas mãos certas, fazendo com que ele preferisse o arco a outras armas de fogo. Na Birmânia, Jack estava ansioso para usar as suas armas, mas infelizmente, lá não havia conflito de verdade à vista, e a maioria das tarefas de Jack envolviam ainda mais treinamento. Entediado com a monotonia do período de paz, Jack passou a maior parte do tempo explorando novos hobbies. Ele homenageou seus ancestrais escoceses, aprendendo a tocar gaita de fole com um soldado compatriota, e ele também viajou pela Ásia em uma motocicleta. E enquanto as minhas viagens geralmente envolvem muito fast food e apreciar as paisagens, Jack era um pouco mais aventureiro. O soldado motociclista percorreu mais de 2.400 quilômetros, de Rangoon até Pune, na Índia, supostamente tendo atropelado um búfalo d'água no caminho. Por sorte, a moto de Jack não ficou danificada, e ele conseguiu continuar sua jornada. E para sua sorte, diversas vezes ele teve que empurrar a sua moto pelas altas e perigosas pontes das ferrovias, equilibrando as rodas sobre o trilho e caminhando sobre os dormentes. Depois de 10 anos de serviço, apesar de suas incríveis aventuras durante o tempo livre, Jack começou a ficar entediado com a vida militar. Ele então se aposentou do exército em 1936 para seguir carreira como que eu posso dizer? Um monte de coisas diferentes. A essa altura, como você deve ter percebido, nosso protagonista está longe de ser um cara comum. Nos anos seguintes, Jack atuou em um filme chamado Um Yankee em Oxford. Trabalhou como modelo masculino no Quênia, participou de uma competição militar de gaita de fole e representou a Grã-Bretanha no campeonato de arqueirismo de 1939. Pensa num cara que consegue fazer qualquer coisa. A essa altura, o currículo de Jack já era impressionante, mas nem todos os seus hobbies e façanhas conseguiam satisfazê-lo. E o soldado ansiava por uma batalha e por defender o seu país. E é claro que, para o horror da maior parte do mundo, o sonho de Jack na verdade ia se tornar realidade, levando a alguns dos mais surpreendentes eventos na vida de Jack. E sério, as coisas vão ficar bem malucas. No dia 1º de setembro de 1939, o exército alemão invadiu a Polônia, e esse movimento deu início à guerra mais destrutiva da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Tanto a Inglaterra quanto a França eram aliadas da Polônia e declararam guerra à Alemanha apenas 2 dias depois. Enquanto o exército britânico começava a ser mobilizado para a Europa, Jack, agora com 33 anos, aproveitou a chance de voltar ao exército e, brandindo sua velha e fiel espada, ele embarcou para a França com as forças expedicionárias britânicas. Dessa vez, Jack foi enviado direto para a ação, designado mais uma vez para o Regimento Manchester. Jack ficou posicionado na fronteira entre a França e a Bélgica, em Saint-Amand, e pouco depois dele ter chegado à Europa, as tropas alemãs iniciaram o Blitzkrieg para invadir a França. O Blitzkrieg era uma tática de ataque surpresa que utilizava tanques, suporte aéreo e um número enorme de soldados a pé, marchando pela França a partir de diversos ângulos, para quebrar as linhas de defesa dos aliados e tomar o país em movimento rápido. Enquanto o Blitzkrieg avançava, Jack e seu regimento encontraram os invasores com força, realizando emboscadas estratégicas e contra-atacando as tropas que avançavam, tentando desacelerar o ataque. E enquanto o ditado diz que não se deve levar uma faca para uma briga de armas de fogo, Jack decidiu que levaria sua espada, supostamente liderando os ataques, levantando sua espada para cima e correndo para a batalha. Ele também passou um tempo pilotando sua
motocicleta pelos campos de batalha, sendo frequentemente visto percorrendo o interior da França destruída pela guerra com seu arco preso às suas costas. Como você pode imaginar, logo começaram a surgir histórias sobre o soldado que lutava com a espada e tocava a gaita de fole, que estava aterrorizando o exército alemão. No entanto, a história mais famosa entre todas é de maio de 1940, depois que Jack e seus homens foram forçados a recuar de um ataque blitzkrieg, retornando à vila francesa Lepinette. Em 27 de maio, o avanço alemão chegou à vila, e Jack e seus homens foram forçados a fazer um esforço final. Baleado e cercado, o soldado ferido teria batalhado contra os alemães, com 2 submetralhadoras em mãos. E como se ele não fosse durão o suficiente, ele então escalou uma torre, pegou o seu arco e atirou no alemão de alta patente que estava no chão, no que se tornou o último caso registrado na história de um soldado britânico matando o inimigo com arco e flecha. Infelizmente, no entanto, algumas lendas não passam disso, e Mad Jack contou mais tarde que ele não tinha mais o seu arco em Lepinette, e que ele tinha sido perdido há algum tempo antes da guerra. Dito isso, de fato Jack conseguiu derrotar com sucesso outros inimigos em outros embates durante a guerra, usando seu arco. Então, ele ainda é o dono desse título, apesar das condições exatas não serem claras e frequentemente confundidas. Apesar de tudo isso, as ações de Jack em Lepinette ainda foram heróicas, e ajudaram a espalhar ainda mais histórias sobre os seus feitos, menos a parte do arco, é claro. No entanto, a ação em Lepinette deixou Jack ferido, sangrando e com a bala alojada em seu ombro. E não importa o quanto as histórias que estavam se espalhando pela Europa sobre Jack fossem verdade, o exército alemão começou a tomar conhecimento delas, e o nome de Jack começou a causar medo no coração dos soldados inimigos da Aliança. Apesar de todos os esforços, o esquadrão de Jack não foi capaz de parar o Blitzkrieg. O exército da Alemanha eventualmente passou por eles, isolando eles de seus aliados e os posicionando em território inimigo, no norte da França, agora controlado pelos alemães. Apesar de estar preso atrás das linhas inimigas e cercado pela maioria do exército alemão, Jack se recusou a se render. Ele esperou até que escurecesse, antes de esgueirar todo o seu batalhão pelas linhas alemãs, liderando o seu regimento para fora do território hostil, antes de atravessar a comuna de Estaires e seguir até Popperinge, na Bélgica. A essa altura, o Blitzkrieg tinha tomado totalmente a França, e a Alemanha estava prestes a assumir o controle total sobre a Bélgica também. O exército inglês tinha batido em retirada, deixando Jack e o resto das forças expedicionárias britânicas sem outra opção a não ser rumar para as praias de Dunkirk. Eles receberam ordens para reagrupar lá, a fim de escapar pelo Canal da Mancha até a Inglaterra. Mas assim que eles chegaram em Dunkirk, ficou claro que não seria uma travessia tranquila. Jack e mais ou menos 350 mil outros soldados britânicos ficaram literalmente encalhados na praia, até 30 de maio, quando Jack e o regimento Manchester foram resgatados por uma frota civil mista, com botes salva-vidas, iates e barcos de pesca. Muitos desses barcos eram pilotados por civis corajosos, com milhares de pessoas comuns navegando pelo Canal da Mancha para salvar os soldados das garras do exército alemão, que seguia avançando. Quando os expedicionários foram resgatados e levados de volta para casa, tanto as pessoas comuns quanto o governo britânico estavam convencidos que a invasão dos alemães na Inglaterra era iminente. No entanto, esse ataque nunca aconteceu. Os alemães optaram por não invadir a Inglaterra por conta da força da Marinha Real Britânica, e porque eles já tinham falhado em sua tentativa de derrotar a Força Aérea Real Britânica e conquistar a superioridade no ar. Em vez disso, a Alemanha mudou seu foco para o leste, para a Europa Oriental, e finalmente para a Rússia, indicando que a guerra estava longe de acabar. Ok, mas e quanto ao nosso herói, Mad Jack Churchill? Então, as forças expedicionárias britânicas estavam sãs e salvas de volta na Inglaterra, e a maior parte dos soldados estava simplesmente feliz em voltar para casa. No entanto, nem todo chá com bolinhos na Inglaterra eram capazes de animar Mad Jack. Ele odiava o fato de que os expedicionários foram obrigados a recuar, e o oficial mal podia esperar para voltar para a Europa e se juntar mais uma vez à batalha. Enquanto estava em casa, ele ficou sabendo de uma nova unidade de voluntários, chamado Commandos, uma unidade de forças especiais tão destemida e bem treinada, que depois serviu de inspiração para a criação da Special Air Service na Inglaterra, da Naval Commandos da França e do 1st Ranger Battalion dos Estados Unidos. Esse era o lugar perfeito para um soldado como Jack, e depois de um período extenuante de treinos, ele estava pronto para voltar à batalha, se juntando ao Number 3 Commandos, como segundo na hierarquia. Para sua primeira missão, Mad Jack foi enviado para o norte, para participar de um ambicioso ataque à base alemã em Vaxhoi, Noruega. A missão, como que por ironia, foi batizada de Operação Arqueiro, e nosso arqueiro favorito estava na lancha de desembarque, que seguia mais à frente, tocando uma versão feroz de uma canção tradicional escocesa chamada March of the Cameron Man, em sua gaita de fole, enquanto os comandos avançavam para a praia. Quando a lancha tocou a areia, Churchill saltou dela com sua gaita de fole, antes de lançar uma granada e avançar para o combate, com sua espada em punho. Os homens investiram em disparada, e depois de uma batalha intensa, eles tomaram Vaxhoi.
destruindo armazéns de munição e capturando diversas tropas germânicas. Satisfeito com a vitória, Jack decidiu celebrar tocando mais uma vez a sua gaita de fole, enquanto os soldados dançavam com as músicas e filmavam Jack com uma das primeiras câmeras de vídeo portáteis. Posteriormente, Jack foi premiado com a Cruz Militar por sua corajosa investida em Vaxoi e por suas ações anteriores na França. O herói de guerra finalmente saboreou sua vitória, e logo ele voltou para mais, retornando à Europa em 1943. Dessa vez como líder do Number 2 Commandos. Jack e seu esquadrão participaram da invasão britânica à Itália, com a missão de sobrepujar e destruir as armas da artilharia alemã em uma pequena cidade chamada Piegolelli. Os 11 comandos se aproximaram da cidade à noite, e logo ficou claro que eles estavam em grande desvantagem numérica, já que o vilarejo estava tomado por tropas alemãs. Normalmente, uma unidade de comando em desvantagem numérica teria que tentar um ataque furtivo, mas Piegolelli era cercada por uma vegetação rasteira densa e por videiras, que dificultavam a travessia, e o barulho que essas plantas fariam iria arruinar qualquer chance de uma aproximação silenciosa. Mas por sorte, Jack nem era um grande fã de ações discretas, e os comandos criaram um plano de ataque diferente, decidindo atacar a cidade tão abruptamente e com tanto barulho quanto possível. Pode-se dizer que era quase uma versão em menor escala de um blitzkrieg. Jack organizou suas tropas em 6 colunas paralelas, cercando a vila e instruindo que eles gritassem "Comando!" com todas as suas forças antes da investida, gritando com os inimigos enquanto atacavam. Os gritos minimizavam as chances de fogo amigo acidental na campina escura, já que eles saberiam o tempo todo onde o seu esquadrão estava. Isso também confundia os alemães com os gritos dos comandos, fazendo parecer que eles estavam sendo atacados por uma tropa enorme. Conforme os gritos e os disparos atingiram os alemães por todos os lados, eles ficaram sem saber para que lado atacar, permitindo que os comandos entrassem no vilarejo e começassem a dominar as defesas germânicas. Bom, em investidas normais, todos os gritos teriam como trilha de fundo a estridente gaita de fole de Jack. Dessa vez, no entanto, enquanto o Number 2 Commandos lutava contra as defesas alemãs, Jack se afastou da ação, se embrenhando noite adentro junto de um cabo, numa tentativa de se esgueirar por trás da linha de defesa alemã, em meio a todo o caos. Enquanto eles circulavam Piegolelli, Jack e o cabo encontraram um guarda patrulhando a área. A dupla esperou, antes de saltar das sombras, abordando o soldado com a espada e fazendo dele um prisioneiro. Eles então levaram o guarda capturado para o próximo posto de vigia, ordenando que ele chamasse os seus companheiros soldados. Assim que os companheiros saíram para saudar o guarda, Jack e o cabo os abordaram com a espada e também os levaram como prisioneiros. Eles repetiram essa estratégia em cada posto de vigia, e no fim da manobra, a dupla tinha 42 prisioneiros e uma bateria inteira de morteiros. Tudo isso com a espada de Jack, o revólver do cabo e o poder incrível de pegar os seus inimigos com a guarda baixada. Felizes com sua pequena conquista, Jack e o cabo retornaram até os outros comandos, só para descobrir que eles tinham dominado com sucesso os alemães, fazendo 136 prisioneiros e destruindo as ameaçadoras armas de artilharia. Mais uma vez, o heroísmo de Jack resultou em uma vitória, e o soldado recebeu a Ordem de Serviços Distintos por sua coragem em Piegolelli, uma das mais altas condecorações militares que um soldado britânico pode receber. Jack e os Number 2 Comandos tinham ajudado os aliados a cravarem seus pés na Itália, mas eles ainda não tinham terminado, e sua próxima missão se provou ser a mais chocante de todas. Churchill liderou seu esquadrão pela Europa até a Iugoslávia. Lá, os comandos receberam a missão de invadir a ilha iugoslava de Brač, para ajudar um batalhão de soldados que estavam resistindo à ocupação alemã. Em maio de 1944, Jack e 2 unidades comando pousaram em Brač, tentando ganhar acesso a algumas das locações armadas da Alemanha. Enquanto os aliados batalhavam na ilha, somente 6 dos soldados comando conseguiram de fato chegar ao objetivo. Quando eles estavam se aproximando, os comandos que sobreviveram foram atingidos por um morteiro, e a explosão acabou matando o time inteiro, exceto Churchill. O indestrutível Jack escapou praticamente ileso, mas ele sabia que estava em desvantagem, e sem seus homens para lutar ao seu lado, ele não tinha nenhuma chance de derrotar as tropas inimigas. Em vez disso, Jack pegou sua gaita de fole e tocou uma versão cheia de tristeza da canção folclórica escocesa Will Ye No Come Back Again, lamentando a perda de seus homens. Os soldados alemães com certeza não eram muito fãs do som da gaita de fole, porque um deles lançou prontamente uma granada em Jack, e a explosão acabou resultando em um desmaio. É isso mesmo, nem mesmo uma granada foi capaz de matar Jack, ela só colocou ele em um sono profundo. Assim que Jack acordou, ele havia sido feito prisioneiro, capturado pelos alemães e levado para trás das linhas inimigas. Nessa época, a Alemanha tinha implementado a Commando Order, que ordenava que todos os soldados comando capturados deveriam ser mortos na hora, sem direito a julgamento. E esse poderia ter sido o fim de nosso amigo Jack, se não fosse por seu sobrenome. Veja bem, acontece que os alemães pensaram por engano que Jack era parente de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico. Jack foi então escoltado até Berlim para ser interrogado, e numa reviravolta inesperada, por conta de seu erroneamente suposto alto status político, ele foi tratado extremamente bem.
O exército alemão o tratou tão bem que, de fato, Jack escreveu um bilhete, que ficou famoso, para um líder de uma guarnição germânica, convidando ele e sua família para um jantar, se eventualmente ele fosse à Inglaterra depois da guerra. Depois de ser interrogado, Jack foi transferido para uma área VIP especial, no campo de concentração de Sachsenhausen, em Oranienburg. A suposta relação familiar influente de Jack fez com que ele sobrevivesse ao campo de concentração. Mas não se engane, o tratamento agradável não se seguiu. Jack passou fome e foi espancado em Sachsenhausen, e os guardas sujeitaram o prisioneiro de guerra a situações inumanas. Em Sachsenhausen, qualquer dia poderia ser o último. Então, Jack começou a planejar a sua fuga imediatamente, se juntando a 3 oficiais da Força Aérea Real, RAF, para cavar um túnel para fora do campo. Depois de meses cavando, o túnel estava completo, e Churchill e os oficiais da RAF rastejaram até a Liberdade, antes de tentarem caminhar 177 quilômetros até a costa do Mar Báltico. Os soldados quase conseguiram, mas pouco antes deles avistarem o mar, eles foram capturados pelos alemães e enviados de volta para Sachsenhausen, antes de serem transferidos para outro campo de concentração, em Niederdorf, na Áustria. Mais uma vez, Jack passou fome e apanhou no campo de concentração, mas os guardas nunca conseguiram ferir o espírito de Jack, e não demorou para que ele tentasse fugir mais uma vez. Em uma noite de abril de 1945, o sistema de iluminação do campo de concentração falhou, mergulhando o lugar na escuridão total. Jack rapidamente entrou em ação e escalou uma cerca para escapar do campo. Ele decidiu viajar a pé e pretendia caminhar 240 quilômetros até Verona, buscando alimentos enquanto ia para o sul. Depois de 8 dias de caminhada, ferido e fraco, Churchill chegou a uma estrada rural, indo direto ao encontro de uma fileira de veículos blindados. Jack temeu o pior e já estava pronto para ser capturado mais uma vez, antes de perceber que todos os veículos ostentavam orgulhosos a estrela branca do exército dos Estados Unidos. Ele rapidamente correu em direção aos americanos e fez um sinal para eles, explicando bem animado que ele era um oficial britânico e que ele queria se juntar à tropa em batalha. Os soldados americanos tiveram que explicar para Jack que os alemães tinham se rendido e que a guerra na Europa já tinha acabado. Em vez de comemorar a vitória dos aliados, Jack ficou realmente desapontado e triste por ter perdido quase um ano de guerra em um campo de prisioneiros. Foi então que os americanos explicaram que ainda havia outros conflitos a leste, contra as forças japonesas do eixo. Então, assim que Jack se recuperou de seu tempo no campo de concentração, ele saltou em um avião e viajou para a Birmânia, Myanmar, animado com a ideia de viajar para o Pacífico. No entanto, enquanto Jack voava para o outro lado do mundo, um avião americano também começou sua própria jornada. E esse avião se provou realmente muito importante, porque ele estava se dirigindo direto para Hiroshima. Quando Jack chegou ao seu destino, os Estados Unidos já haviam soltado 2 bombas nucleares sobre o Japão, com a arma de destruição em massa, dizimando Hiroshima e Nagasaki, e encerrando a Segunda Guerra Mundial para sempre. O Japão se rendeu, e as tropas que restaram perceberam que finalmente poderiam ir para casa, viajando rapidamente pela Ásia e Europa para se reunirem com suas famílias. Já nosso amigo Jack, ele não ficou tão animado assim. Em suas palavras, se não fosse por aqueles malditos Yankees, a guerra poderia ter continuado bem por mais 10 anos ou mais. Por mais curioso que esse comentário seja, ele nos faz levantar um ponto sobre Jack, que é um pouco difícil de ignorar. Em certo ponto, a coragem beira a loucura. E logo ficou claro que a ambição da infância de Jack de se tornar um soldado foi obscurecida pelo seu desejo de morrer como um soldado. Como a família de Churchill explicou depois, ele tinha plena intenção de morrer em combate e de ser enterrado sob a bandeira do Reino Unido. E isso ficou ainda mais claro quando Jack decidiu que permaneceria no exército depois da Segunda Guerra Mundial. Ele se graduou como paraquedista aos 40 anos de idade, esperando voar e potencialmente morrer em outra batalha. Jack fez uma rápida passagem pela Palestina, que estava ocupada pelos britânicos, participando do conflito que resultou na tomada de Israel. Lá, Jack liderou a evacuação de 700 médicos, estudantes e pacientes do Hospital Hadassah, depois de uma emboscada das forças da Alta Comissão Árabe. Depois desse conflito, Jack foi alocado na Austrália, atuando como instrutor na Escola de Soldados do Ar. Enquanto estava na terra dos cangurus, Churchill adicionou outra atividade à sua já extensa lista de hobbies: surfar. O soldado se tornou um surfista apaixonado, e quando voltou à Inglaterra, ele continuou pegando onda com uma prancha que ele construiu com suas próprias mãos. Se ele ao menos tivesse uma prancha dessas, enquanto invadia as praias da França durante a guerra. Não. Eu acho que isso seria demais. Ok, mas de qualquer forma, o soldado finalmente trocou a guerra pelas ondas. E depois de trabalhar mais alguns anos no exército, em serviços internos, ele finalmente desistiu do seu sonho de morrer em combate e decidiu se aposentar do exército em 1959. Agora, quando as pessoas se aposentam, elas geralmente se mudam para a praia e entram para algum clube de golfe. Mas a gente está falando de Mad Jack Churchill, e as excentricidades do veterano continuaram, mesmo depois que ele saiu do exército. Segundo alguns relatos, toda vez que Jack fazia uma viagem de trem, ele deixava os guardas do trem e os passageiros bem alarmados. Sempre que se aproximava da estação, ele abria uma das janelas do trem e arremessava sua mala para fora. As pessoas começaram a pensar que o famoso Mad Jack Churchill tinha realmente ficado louco das ideias durante a guerra. No entanto, o próprio Jack explicou que ele morava ao lado dos trilhos do trem e que ele estava jogando sua mala diretamente no seu quintal, para não precisar carregar todo aquele peso da estação até sua casa.
Mesmo depois de sua aposentadoria, as esquisitices de Jack e sua vida maravilhosa continuaram a entreter aqueles que o cercavam, e os contos de sua vida como oficial o fizeram uma lenda. Miniaturas e histórias em quadrinhos foram feitas em homenagem ao soldado, e Jack foi nomeado um dos maiores exploradores e aventureiros de todos os tempos, em 2014, em um livro escrito pelo Royal Norwegian Explorers Club. Apesar de Mad Jack não ter realizado seu sonho de morrer em combate, ele viveu sua vida em Surrey, até a idade avançada de 89 anos, antes de falecer pacificamente em sua casa em 1996. O soldado pode ter morrido, mas o seu legado ainda está vivo. A história de Jack nos ensina que quer você esteja indo para o campo de batalha com uma espada, construindo sua própria prancha de surf ou arremessando sua mala de um trem, a vida fica muito mais interessante quando você coloca uma pequena dose de loucura. E assim, nós terminamos a incrível história da vida de Mad Jack Churchill. Mas e você? Conhece alguma outra pessoa lendária que se equipara a Mad Jack? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!